Em Mateus 4, no versículo 23 ao 25 diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim a sua fama correu por toda a Síria e trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curou, de sorte que os seguiam grandes multidões da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. A gente vê aqui que no início do ministério de Jesus e ao longo do ministério de Jesus, quando a sua fama começou a crescer, quando os sinais e maravilhas começaram a se tornar frequentes, quando o nome de Jesus começou a percorrer toda a região, uma multidão passou a segui-lo. Uma multidão começou a correr atrás dele porque ele tinha algo a oferecer. Infelizmente essa realidade hoje às vezes acontece, a gente vê muita gente se aproximando de Jesus ou buscando a Jesus porque tem interesse nos milagres de Jesus, porque quer ser abençoado por Jesus, porque tem a necessidade de uma cura, porque tem a necessidade de uma bênção financeira, porque tem a necessidade de ter algo e receber algo de Jesus. Não que isso seja errado, mas à medida que nós nos aproximamos dele, nós só o servimos porque ele tem algo a oferecer. De fato, a gente não tem servido a Jesus, a gente não tem servido ao Senhor, mas a gente tem desejado somente aquilo que ele pode fazer por nós. E a gente vê que essa é uma característica da multidão. A multidão desde sempre só procurou Jesus e só busca Jesus e só segue a Jesus à medida que Jesus pode oferecer alguma coisa, à medida que Jesus tem a oferecer as suas bênçãos. Ou seja, uma característica da multidão é que a multidão está sempre correndo atrás das bênçãos. Mas existe um outro grupo de pessoas que estão inseridos dentro desse contexto, mas que eles atuam de uma maneira diferente. E essa galera é uma galera de menor número, mas são os discípulos. E diferente da multidão, os discípulos eles passam a seguir a Jesus antes mesmo de Jesus oferecer ou de Jesus falar qualquer coisa. Simplesmente Jesus passou na vida desses discípulos e Jesus veio com um chamado e falou: vem e me segue. E antes que eles tivessem visto qualquer coisa ou eles tivessem recebido qualquer tipo de promessa, eles ouviram o chamado e eles corresponderam a esse chamado. E a partir do momento que eles corresponderam a esse chamado, eles passaram a andar com Jesus. Não só andar com Jesus e seguir Jesus, mas eles passaram a conviver com Jesus. Eles sentaram à mesa com Jesus. Eles falaram ao pé do ouvido com Jesus. Eles reclinaram a sua cabeça no colo de Jesus. Eles tiveram intimidade com Jesus. E aí a gente vê que a relação de Jesus com esses discípulos é diferente. Para dar um exemplo, vamos ler lá em Mateus 17, do 1 ao 3. Ele diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E a grande diferença entre o relacionamento de Jesus com a multidão e com os discípulos é porque enquanto a multidão seguia Jesus para ver os sinais e ver as maravilhas, Jesus convida os seus discípulos a fazer parte desse processo, a fazer parte dos sinais e maravilhas. Jesus convida a Pedro, a Tiago e a João para poder ver as coisas maravilhosas, para poder ver a glória, para poder ver os sinais e maravilhas que a multidão fica correndo atrás. Ou seja, à medida que nós nos relacionamos com Jesus, que nós andamos com Ele, Ele próprio nos convida e nos leva a viver e a experimentar os sinais e maravilhas dele. Não por interesse, mas porque isso é uma consequência de um relacionamento. Isso se torna algo natural por andar com Jesus. Então que nós possamos fazer esse paralelo, essa autocrítica do tipo de relacionamento que nós temos vivido com Jesus. Meu querido, você não foi chamado para fazer parte da multidão, mas você foi chamado para ser discípulo. Você não precisa ficar correndo atrás das bênçãos. Basta nós vivermos em relacionamento com Ele, basta nós vivermos em unidade com Ele, que automaticamente e naturalmente Ele irá nos levar a viver esses sinais e maravilhas. Amém? Então galera, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal,
nos siga nas redes sociais para que você possa ficar por dentro de tudo que está rolando, de todas as novidades. Fica na paz, um abraço, até!